Oi, turma, do livro Quem Ama Educa e Samitiba. O texto de hoje, Meu Filho, Minha Vida. Certa vez, recebi no consultório uma jovem de 18 anos, filha de pais separados. Viera por causa da maconha. Percebi que seu problema era maior. O pai casara-se outra vez, a mãe, não. Empresária dedicada todo o seu tempo livre à filha, que mora com ela. Vivia a vida da garota e a sufocava. Não tinha vida própria e impedia a filha de ter a dela. O pai montou outra família, mas continuava desempenhando a função de pai. Conversava e orientava a filha quando necessário. Já fazia terapia. Sugeria à mãe e à filha que também fizessem terapia. Quando a mãe recuperou a sua dignidade, passando a ter sua vida própria, os problemas diminuíram. Um dos grandes riscos da separação é que um dos pais se anule e passe a dedicar-se totalmente aos filhos. Naturalmente, eles crescem e se tornam independentes, o que a mãe ou o pai, hipersolícitos, não estão preparados para aceitar. É da vontade dos pais que os filhos cresçam, mas tal crescimento implica maior autonomia, ter vida própria. Então o pai e a mãe, ou um deles, ficam sozinhos porque os filhos alçam voo e vão preparar seu ninho em outro lugar. Se eles não tiveram vida própria por viverem apenas para os filhos, podem ser acometidos da síndrome do ninho vazio. Mais insuportável ainda, porque depois de velhos não sabem mais viver para si mesmos. Ninguém deve viver exclusivamente em função do filho, pois não é possível nem saudável viver a vida de outra pessoa. Cabe aos pais ajudar os filhos a ter vida própria. Essa, aliás, é a parte mais difícil da educação, preparar o filho para a sua independência. O bom educador trabalha para que o educando dependa cada vez menos dele. Há pais que dizem: quero meu filho sempre comigo, saber tudo da vida dele, ser seu melhor amigo. Essa é uma pretensão que foge à realidade. Pai tem de ser pai, mãe tem de ser mãe. Filhos têm de se ingrar os mares da vida e não permanecer ancorados no porto, por mais seguros que estejam. A amizade é uma qualidade relacional diferente. Com um amigo, o filho faz farra, transgride, troca segredos íntimos, compartilha dores de cotovelo. Quando estão com os amigos, os filhos fazem coisas que em geral não fazem com os pais. Os pais devem educar. O pai e a mãe podem ter um excelente relacionamento com o filho, mas atribuir-se o título de seu melhor amigo é pura pretensão. Adoro minha filha, porque me conta tudo. Doce ilusão. Por mais que conte, não quer dizer que conte tudo. Conta as coisas que são contáveis. Então, veja bem. Eu já tive até inveja de gente por conta disso, gente. Não aquela inveja de querer pegar o que é do outro, Deus me livre. Mas sabe quando você vai conversar numa rodinha de conversa com outras pessoas, né, com outras amigas, elas falam assim: minha filha é minha melhor amiga. O meu filho, nossa, ele é meu protetor, ele faz tudo pra mim, não sei o quê. E quando você escuta essas conversas, você fala assim: meu Deus, que mãe que eu fui, né? Porque eu fui mãe. Eu não fui a melhor amiga do meu filho, ele não foi meu melhor amigo. Nós fomos amigos, nós fomos cúmplices em vários momentos de nossas vidas. Mas sabe quando é pontual, né? Aqueles casos pontual. Então eu estou passando por uma necessidade, ele vinha e me dava o apoio dele. Ele estava passando por necessidade, eu ia e dava apoio para ele. Isso é ser mãe e filho. E ter aqueles momentos de amizade, de cumplicidade. Mas tem gente que quando a gente conversa dá até inveja, que você fala: meu Deus do céu, que romance todo é esse entre mãe e filho, pai e filho, né? E a gente vê que a pessoa está exagerando, que aquilo ali na verdade é o que ela deseja que aconteça, mas não é tudo aquilo, né? E quando ela cair na real que não é tudo aquilo, ela se frustra, ela chora, se descabela: nossa, meu filho, minha filha era tão colado em mim e hoje é desse jeito, que ingrato. Que ingrata. Eu tive um relacionamento meio conturbado com meu filho. Eu não escondo isso de ninguém, né? Até os 14 anos nós éramos assim, carne e unha, de verdade, porque o pai dele morreu, ele tinha 8 anos de idade. Então eu fui mãe, pai, avô, avó, porque nossa família era afastada, um pouco desunida. Então eu acabei querendo assumir todos os papéis de familiares para ele, sendo apenas mãe. E até os 14 anos isso correu muito bem, né? Porque até 14 a criança está ali com você. Então ela não vê um mundo lá fora. Ela não conversa com outras pessoas sobre o mundo das outras pessoas. Ela estuda e volta para casa.
A partir do momento que ele foi crescendo, eu fui dando abertura, né? A coisa que eu não tive. Eu não podia ir na padaria comprar um pão que minha mãe falava assim, em 5 minutos, se você não tiver de volta, ai de você. Então, ele não. Ele ia para a padaria, depois ele ia para o açougue, depois ele ia fazer compra para mim, e depois ele saía com um amigo de final de semana, ele ia para cinema, ele ia para shopping, dali ele foi para a praia, dali ele foi caminhando. Eu fui dando liberdade de acordo com a responsabilidade que ele me mostrava. Então, meu filho tinha liberdade. Agora, a liberdade de passar a noite fora, eu jamais, ele podia ter 50 anos de idade e eu 80. Eu jamais ia dar. Essa daí eu bati na tecla até o final. Falei, aqui dentro de casa, passou da meia-noite, síndrome da Cinderela, né? Chegou meia-noite, a carruagem vira abóbora. Então, aqui em casa não era certo eu trabalhar o dia inteiro, cansada, e ficar aqui preocupada depois da meia-noite, aonde tá, com quem tá, que hora que volta, será que vai voltar? Porque depois da meia-noite, bom, à noite, para falar a verdade, não é horário de ninguém estar na rua. É horário de estar na tua casa descansando. Então eu fui criada assim, eu sou assim, e eu criei ele, eduquei ele dessa forma. Tinha que ter horário, né? Então, sempre que foi me mostrando responsabilidade, eu fui soltando. Então, eu não tive esse impacto quando ele falou para mim, mãe, vou morar fora, vou morar sozinho. Eu não tive o impacto porque ele chegou o momento dele. Esse impacto não. O impacto que eu tive foi porque eu estava vivendo um momento de dor, eu estava tendo crise renal há várias semanas, eu tinha perdido meu pai há poucos meses, eu estava me sentindo muito sozinha, né, ainda desestruturada com a falta do meu pai, e ele pegou um péssimo momento para falar, estou saindo de casa. E quando bateu esse negócio nele, eu vou sair de casa, não teve quem tirasse. Falei, meu, pensa direito, você está fazendo faculdade, termina a sua faculdade, né? Você vai ter que pagar aluguel, água, luz, faculdade. A primeira coisa que você vai fazer vai ser largar essa faculdade. Não faça isso, você vai ser médico. Poxa, não ia ser qualquer Zé Ruela. Não faça isso. Fique em casa. Não queria que ele ficasse por mim apenas, mas por todas as situações que estavam em volta. E não teve isso, não. Não teve piedade nenhuma, não. Eu tô indo e tô indo. E óbvio que assim que saiu de casa, ele parou a faculdade, porque ninguém aguenta pagar aluguel e pagar uma faculdade de R$1.500, R$2.000 por mês. E ainda tem que pagar aluguel, água, luz, telefone e tudo mais. Comida, né? Bom, enfim. Primeira coisa que ele fez, já foi largar a faculdade. Então, os filhos, eles fazem escolhas que os pais, às vezes, não concordam. Porém, é chegado a hora. E se é uma mãe muito grudenta, como eu criei ele praticamente sozinha, se eu fosse muito grudenta, o sofrimento era dobrado. Porque o sofrimento foi de ver as escolhas erradas, no momento errado. Mas não porque ele saiu. Aquele momento ia ter que acontecer, mais dia menos dia. Eu estava ciente disso, eu estava preparada para isso. Não para aquela situação, daquele, né, naquele período ali, que não era um período bom para isso. Mas eu tive que acatar ainda assim. Eu poderia ter sido o sargento Antônio e falar, não, daqui você não sai e acabou. Você vai ficar aqui até você se formar. Mas como que você vai fazer isso com um cara de 25 anos? Né? Você não pode. Então, é chegado o momento de desmamar, é chegado o momento de, né, cada um viver a sua vida. Então, a gente tem que respeitar. Mesmo que as escolhas do outro não sejam as escolhas que você, enquanto mãe, gostaria que fosse. Então, quando você tem esse negócio, meu filho, minha vida, né, e você se doa totalmente à criatura, chega num momento de desmame aí, é um sofrimento terrível. Eu já vi gente, né, eu tenho uma professora que trabalhou comigo na época, né, que o marido batia nela, ela se separou do marido, e quando ela foi viver com a menina só, ela se envolveu com um rapaz logo em seguida. Nesse envolvimento, o rapaz acabou indo para dentro da casa dela e ela teve lá um desgosto com esse rapaz. Ela falou, não, chega, né? Eu aguentei o marido me batendo por causa da filha, agora arrumei um cara que também me deu um desgosto. Quer saber de uma coisa? Daqui por diante eu vou viver só para minha filha. Péssima escolha, né? Péssima escolha. Porque ela se dedicou realmente só à filha, a filha passou a ser a mãe e ela deixou de ser mãe. Né? Daquela que ela buscava a amiga, a filha amiga, e ela ser amiga da filha, ela deixou de ser mãe. Na frente das pessoas, a filha avacalhava com ela. Na frente das pessoas, a filha gritava com ela.
Ela tem carro, eu vejo mais a filha usar o carro do que ela. Então, assim, inverteu o papel, né? Eu não sei se no dia que ela realmente precisar, a filha vai estar do lado dela. A sensação que eu tenho é que quando ela ficar doente, quando ela ficar mais velha, a filha ainda vai dar desculpa o termo, mas é o que eu imagino que vai acontecer pelo que a gente vê, né? A filha vai dar um pé na bunda dela. Ela vai sofrer ainda mais. Porque ela deixou de ser mulher, deixou de ser amiga, ela deixou de ter vida para viver a vida da filha. Ela comprou um carro e o carro fica mais na mão da filha do que na mão dela. Para vocês terem uma ideia como é que é o negócio. Dentro da casa dela, ela não fala. A filha grita com ela. E os vizinhos escutam e conversam sobre isso. Então, assim, a gente tem situações que a gente tem que dar um basta. Nós somos os pais, os responsáveis. Você quer gritar comigo, filho? Então não. Então vai para sua casa e vai gritar na sua casa. Com a sua mulher, com o seu filho, com o que você quiser lá. Mas eu sou sua mãe, eu não vou admitir que você grite comigo. Então já aconteceu de eu ter assim, as vias de fato com meu filho aqui. E ele querer se defender, eu falava para ele, não, você não tem que se defender não. Eu apanhava calada. Minha mãe ainda falava assim, se chorar, apanha, vai ter que engolir o choro, vai apanhar mais porque tá chorando. Sabe que ela engole o choro? Não tô falando que isso foi certo da minha mãe, mas a autoridade dela chegava a esse ponto. Se doesse, eu tinha que ficar calada, eu tinha que apanhar calada, porque senão ia apanhar mais. Não tô falando que é a atitude correta, vejam bem. Mas era um tempo que mãe era mãe e botava a gente no devido lugar. Isso não impedia que ela me colocasse no colo, que ela me abraçasse, que ela me beijasse em outros momentos. Que ela fizesse bolo para mim, que ela fizesse compra de alguma coisa que tanto desejava, me fizesse surpresas. Não impede que mãe faça coisas boas para o filho. Mas tem um momento que a mãe vai ter que bater o martelo e falar, opa, quem manda aqui dentro sou eu, que negócio é esse? E quando os pais começam com essa história de querem ser muito amigo de filho, é perigoso. Porque quando quer ser muito amigo de filho, está querendo igualar. E eu sempre falo isso aqui no canal. Nem pai e mãe pode se igualar a filho, nem professor pode se igualar a aluno. Nós podemos ter momentos de amizade, de cumplicidade, mas a gente não pode ser igual. Se a gente veio antes, é porque a gente tem mais para oferecer do que eles. Às vezes acontece, algumas exceções, de que o filho acaba norteando os pais. Acontece. Mas se fosse, né, pro poste fazer xixi no cachorro, era assim que tinha que ser. Mas não, é o cachorro que tem que fazer o xixi no poste. Então nós é que temos que orientar. Nós que viemos na frente, nós que temos que ser respeitados. Então o respeito não é a mesma coisa do que a amizade. Tá dentro um e outro, mas não é a mesma coisa. O filho tem que respeitar o pai e a mãe. Ele tem que saber que ele pode contar com o pai e a mãe, com a amizade do pai e da mãe. Mas vocês acham mesmo, de verdade, que algum filho conta tudo para vocês? Tudo, nos detalhes, não falta nada, ele não esconde nada, não tem nada ali que é só pro Joãozinho saber, só pra Mariazinha saber. O Menino Maluquinho, quem puder, leia O Menino Maluquinho, a obra do Ziraldo, né? O Menino Maluquinho, ele fala, eu tenho alguns segredinhos que eu conto para minha mãe, alguns segredinhos que eu conto só para o meu pai, alguns segredinhos que eu conto só para minha melhor amiga, alguns segredinhos que eu conto para a professora. Todos nós somos assim. Tem coisas que a gente fala com a Maria que a gente não fala com o José, tem coisas que a gente vai se abrir com o marido que a gente não vai falar para a melhor amiga. Então nós somos assim. Então nenhum ser pode dizer, meu filho é meu melhor amigo, eu sou o melhor amigo dele, e a gente não esconde nada um do outro. Porque vai ter segredinhos aí que não vai chegar no teu ouvido. E se o pai ficar nesse sonho de que o filho não mente para ele, não esconde dele nada, quando ele descobre algo que foge disso, ele se frustra, ele fica, né, desnorteado. Então não tem o porquê. As pessoas em si vão nos frustrar. Vai chegar um momento que pessoas vão fazer coisas que a gente jamais esperava. E o filho não é diferente. Vai ter atitudes do filho que você vai falar, poxa, eu não ensinei. Hoje eu sei que meu filho bebe. Eu nunca ensinei a beber. Aqui em casa, o mais que tinha, sempre tem. Assim, quando eu vou lá para São Roque, trago um vinho de lá. E a gente toma um vinho comendo uma pizza, não é embebedando. A gente compra uma pizza e toma 3, 4 pessoas, cada um copo de vinho. Então é o mais que ele viu aqui.
né? Comprava aquela Malzebir, por algum tempo cheguei a comprar, nesses últimos anos que ele já estava crescido, cheguei a comprar meia dúzia de lata de Malzebir, ficava aqui na geladeira quase um ano para tomar tudo aquilo. Não tomava Malzebir direto, porque eu acho ela docinha, né? Não tem um grau alto assim de álcool, pelo menos para mim não faz efeito nenhum aquilo lá. Mas tem álcool, tem cerveja, que se eu tomar as bochechas ia ficar tudo vermelho. Então eu não trazia essas coisas para dentro de casa. Nunca gostei dessas coisas porque eu tinha que dar o exemplo para ele. E hoje eu sei que bebe. Então a escolha é dele, não é minha. Vou ficar frustrada por conta disso? Não. É algo que eu podia falar assim, poxa, eu não sabia do meu filho. Ele não contou para mim, né? Ele não se abriu comigo, eu desconheço. Não. Ser humano. Ele é um ser humano como outro qualquer. Ele nasceu de mim. Eu norteei, eu ensinei. Agora, se tem coisas que saem daquele ensinamento que eu dei, eu não posso me culpar. E tem pais que são tão amigos, tão colados, que quando sai um pouco da regra, eles se culpam. Ai, qual foi a parte que eu não ensinei? Ai, qual foi a parte que eu não estava ali? Por que eu não percebi isso antes? Eu tenho consciência tranquila. Eu falo, não, o que fizer de certo, e eu ensinei, aplausos para ele e para mim. O que fizer de certo, que eu fiz de errado e ele está fazendo de certo, aplausos totalmente para ele. Agora, aquilo que eu ensinei de certo e está fazendo de errado, filho, você vai colher. É o que eu tenho para dizer. Então, a amizade entre pais tem que ter o limite do respeito. Ela barra naquela parte do respeito. Pai e mãe tem que ter hierarquia. Filho tem que saber que algum momento ali o pai e a mãe não é igual a ele. Não pode agir como se fosse um coleguinha de escola com teu filho. E o professor é a mesma coisa. O teu aluno não é tudo para você. Ele faz parte da sua vida, ele veio na sua mão para que você trabalhe aquela criança, para que você desenvolva aquela criança. Mas ela não é tudo para você. Tem professor professor que não casa. E ele tem a sala de aula como se fosse a família dele. Ele não tem irmãos, ele não tem pai, então ele acaba tendo a válvula de escape à sala de aula. Então ele se dedica 1000% com os alunos. Basta o aluno sair da linha que o professor quer se jogar da ponte. Porque ele é amigo do aluno, porque eles têm uma cumplicidade e o aluno falhou. O aluno fez aquilo que ele não ensinou. Aí o professor quer se jogar da ponte por causa de aluno, né? Ontem eu estava conversando com uma professora amiga minha, ela falou assim, nossa, teve uma aluna nossa que virou prostituta. Eu falei, minha nossa senhora, jura? E a menina é linda, independente se é linda ou se é feia, mas tem tudo, né? Para estudar, se formar, tem tudo para ter uma família, constituir, né? Na base do amor, do respeito. E aí tá lá no Face dela que para conversar no WhatsApp é R$ 70. Para ir na Vias de Fato é R$ 700. E essa professora pegou lá no Face dela esse recado. Falou, nossa aluna virou isso. E na época a menina era calada. Calada. Uma menina hiper tímida, uma menina que não conversava com ninguém, não falava dos problemas dela, também não falava das alegrias. A gente não sabia direito quem era a menina. Uma coisa eu imaginava, que ela ia ser uma pessoa religiosa. E não tem nada a ver. Ela foi para um lado completamente oposto. E se eu fosse aquela professora que, meus alunos são minha vida, uma hora dessa eu ia falar, meu Deus do céu, eu criei uma cobra dentro da sala de aula e não percebi. A gente se culpa, né? Então não, o aluno e o filho, eles são passageiros na vida da gente. A gente vai fazer a nossa parte. A gente vai dar o nosso melhor, a melhor referência que a gente puder. A gente vai dar o nosso braço, o nosso abraço, o nosso acolhimento quando eles precisam. Quando eles se sentem amados, geralmente eles também amam. Geralmente eles também vão dar um abraço, carinho, eles também vão dar atenção deles para nós. Isso é uma certa amizade, sim. Porém, não pode passar disso. Tem que ter cada qual no seu devido lugar. Eu sou sua amiga, porém, sou sua professora. Eu sou sua mãe. Eu posso agir de amizade com você, mas você não pode esquecer que eu sou sua mãe. Que você tem que ter respeito de mãe comigo, né?
Então a gente tem que ter os papéis bem definidos para que não haja aquele negócio como está acontecendo. O professor chamando o aluno para trás da escola para fumar maconha junto para poder dar aula. Aí se eu faço isso, o cara não me dá trabalho na sala de aula. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, tinha uns alunos bem difíceis, como que era o nome do lugar lá? Burgo Paulista, né? Eu tive uns alunos bem complicados lá, mas bem complicados de disciplina e tal, criminalidade muito alta. E eu lembro que para mim poder dar aula de sexta-feira, eu tinha que aceitar uma condição. Eles pulavam o muro da escola, compravam pizza, a gente ia comer aquela pizza, para eu poder dar aula. Então, quando eu iniciei, eu tinha medo, né? Eu não tinha conhecimento das coisas, então eu tinha muito receio. E eu aceitei, eu me submeti a isso. Ou seja, eu fui mais amiga do que professora. Eu deixei de dar aula, porque no tempo que a gente estava comendo pizza, ninguém estava tendo aula, né? Não era comendo e fazendo lição. A gente parava a aula literalmente para comer, né? Então, eu agi errado no começo da minha carreira. Fiz errado, totalmente errado. Depois eu aprendi que eu podia levar pão, levar as coisas para a sala de aula e eles fazerem lição e comer ao mesmo tempo. A gente vai adaptando aquilo ali, porque estava errado. Parar a aula para fazer o gosto do aluno, para que ele me tratasse bem e eu pudesse dar aula. E hoje as coisas chegaram a tal ponto que o professor usa droga, transa com o aluno, sai com o aluno, vai para balada com o aluno, que é para poder fazer amizade e ele poder se sentir à vontade para dar aula, para o aluno não estourar o carro dele lá na saída, para ele não apanhar de aluno. Isso daí está totalmente errado. Tem que ter hierarquia, tem que ter respeito à hierarquia. Professor é professor, aluno é aluno. Pai e mãe é a mesma coisa. Pai e mãe é para educar. E dentro da educação você ensina seu filho a ter amizade, cumplicidade, respeito, né? Não pode exigir que dentro de um relacionamento professor e aluno, pai e aluno, seja todo mundo igual. Não dá para ter esse tipo de relacionamento. É perigoso, inclusive, porque aí é onde eu falo de novo do poste, né? O poste é que vai fazer xixi no cachorro e não vice-versa. Tá certo?